E se a gente precisasse falar de duas marcas que têm propostas diferentes, vendem para produtos diferentes, mas estão, de alguma maneira, nos mesmos eventos, nas mesmas feiras e há mais ou menos o mesmo tempo no mercado. Talvez elas tenham muito mais em comum do que em diferenças. Então, é sobre isso a nossa conversa aqui, para a gente aprender com a experiência de pessoas que estão no mercado há bastante tempo, já viram transformações, têm visto renovações e estão sempre aí perseverando em cenários adversos e trazendo seu produto para os lojistas e para o cliente final do cliente deles. É por isso que a gente está aqui com o Felipe Rogentobler. Acertei? Acertaste. Rogentobler, da Filon, ele é diretor da empresa, essa empresa que tem aí cerca de 40 anos, né, uma história. Exato. E também com muita experiência aqui com a gente, o Elias Juver, que é gerente de vendas na Rafit, que já tem mais de 30 anos e com o Elias 25 anos fazendo parte dessa marca. Isso aí. Sejam bem-vindos, então, a gente está muito feliz de receber vocês, porque a gente sabe que é um momento também de aprender juntos, né? Exatamente. A gente está aqui para fazer perguntas, mas a gente está interessado mesmo nas respostas. Então, quero pedir assim para, de repente, quem está chegando aqui nesse episódio e quer saber de onde vem a Rafit, o que faz para quem vende, qual que é o público. Eu sei que é o público mais feminino, pensado aí em bolsas para mulheres brasileiras, mas eu quero ouvir das tuas palavras aí quem é a Rafit, o que vocês têm feito ao longo dessa jornada, Elias. Isso aí, a Rafit é uma empresa de bolsas femininas, né? Também fizemos chinelos femininos de borracha. Ela, como tu disseste, é focada no público feminino. A gente vive a mulher brasileira, né? A gente tem uma cultura de ouvir muito o mercado, né? Isso a gente enxerga que é muito importante, né? É um mercado que vai nos ditar o que a gente deve fazer e a gente ouve muito. A gente também tem muita flexibilidade, né? Como a gente conversou antes de começar aqui, né? Eu já vi muitas coisas acontecerem na Rafit, né? No mercado, porque a gente sabe que o mercado brasileiro ele muda muito, né? Tem questões políticas, questões econômicas, então a gente tem que estar sempre se adaptando, né? A gente não vive só a moda, né? A gente precisa viver a moda, que está sempre em constante mudança, mas a gente tem que viver o mercado também, entendeu? Então a empresa ela é muito flexível, ela é muito ágil. A gente está sempre se movimentando. É uma empresa que se movimenta muito para atender aí o mercado, fazer a mulher feliz, né? Com nossos produtos aí que são bem diferenciados e graças a Deus a gente tem tido resultados aí muito positivos, né? Ao longo desses anos, né? Sempre com essa adaptação ao mercado, né? Sempre surpreendendo o público, né? Quando a gente fala a palavra mercado, parece que já vem assim uma aura, né, em volta, com um monte de palavras junto, com imposto, com tributação, com, né, coisas assim que muitas vezes são uns fantasmas, né, que ficam ali e que não podem ficar escondidos dentro de um armário, assim. Sim. Né, eles têm que ser encarados porque a sustentabilidade de empresas depende disso, né, de se adaptar, se adequar. Eu acho que essa escuta é fundamental, mas o mercado também fala muito sobre o comportamento de consumo. Exato. Então isso é fundamental para a gente olhar, né, para como o nosso público está consumindo, que eu acho que é o caso da Filon, que tem feito aí ao longo da sua trajetória. É uma marca que a gente direto já pensa em vida real, aventura, esporte, conforto. Tô correta ou tô aqui imaginando outra marca e confundindo, hein, Felipe? Não. Marina, é bem por aí mesmo. Somos uma marca de tênis, né, de Novo Hamburgo, tradicionalmente criada nos alicerces, né, dessa indústria local, né, calçadista. Comecei muito novo, muito jovem, né, aos 17 anos, a trabalhar no negócio da família. E sempre tivemos o objetivo de produzir, né, calçado para a família. O objetivo de levar um produto bonito, bem desenvolvido, com qualidade e preços justos, né, de forma que pudéssemos sempre estar alcançando aquela família que tem a necessidade de comprar muitos calçados para a família toda. Então, oportunizar que todos os integrantes possam calçar com dignidade, né? Andar com um tênis da moda, com um tênis bacana,
né, com conforto, e que a família toda possa tá calçando sempre um tênisinho bacana, bonito, novo. Então a gente tem aí em torno de 40 anos já de negócio. Iniciou lá no final dos anos 80 com o meu pai. Tivemos uma ruptura ali nos anos 2014, onde eu assumi as operações, e desde lá então a gente segue firme e forte, buscando levar com esse propósito o calçado para todo o Brasil. Que legal. E a Filon esteve com a gente na Zero Grau de 2024, né? Que foi uma edição aí marcada por surpresas, por reencontros. Afinal, a gente não conseguiu ter o SIC, né? Em função das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, acho que os lojistas e o produtor do calçado, as marcas, os expositores, estavam com saudade de se encontrar, assim, né? Era representante, abraçando, falando alto, aquela coisa toda. Isso é muito bonito de acontecer. Isso foi o que eu vi passando, né, por lá, vendo dentro dos estandes o que acontecia. Mas eu quero saber de ti como foi o dia a dia do estande para vocês. Foi magnífico, né? Poder estarmos entre colegas novamente, colegas empresários, colegas representantes. Nós temos a prática de levar o nosso produto aos amigos lojistas através, basicamente, de representantes, né? Então, temos vínculos muito próximos dos nossos colegas representantes e também dos lojistas, e a feira é o canal que nos oportuniza conhecê-los, né? Eu trabalho basicamente num escritório dentro de uma fábrica, então a feira é um momento de realização para nós que estamos dentro do escritório, porque é ali que a gente consegue colocar um rosto naquele CNPJ, naquela razão social. Então é muito engraçado, assim, meu pai, né, teve tantos anos à frente do negócio, conhecia todo mundo pelo nome. E foi a partir das feiras que eu passei a entender, o senhor João, da razão social tal. Então, a feira nos oportuniza esses momentos, e especialmente a última Zero, teve um gosto totalmente especial, porque, graças a Deus, os clientes foram nos prestigiar. Então, foi bem, bem importante para todos nós, tenho certeza. Que coisa boa, é bonito a gente ver isso, porque mostra que feiras a gente quer vender, a gente quer que vocês vendam, claro, né, quer bons números, mas também a gente vê que feira é um ambiente de relacionamento, e eu acho que não existe venda sem relacionamento. Eu tô mais ou menos no caminho, Elias, tu que é uma pessoa assim com tanta experiência. Falaste tudo, né? A feira é isso, né? É aquela aproximação, né? É aquela experiência de estar ali junto com o cliente, né? E as feiras de Gramado nos proporcionam muito isso, que lá é uma feira muito agradável, né? Então a gente sente, assim, quando o cliente chega, o semblante dele, ele está feliz, ele está leve, né? Então é uma feira muito agradável, né? A gente consegue unir nessas feiras de Gramado o trabalho com um certo lazer, um conforto, é um momento diferente, né? Eu acho que o mercado, eu acho que a vida está indo também para este lado, né? Enxergo que depois de uma pandemia, de tudo que nós passamos, né? Hoje as pessoas estão vendo o trabalho de uma forma um pouco diferente, né? Eu enxergo que o trabalho é a nossa espinha dorsal, né? Não adianta, né? Se eu pegar hoje, a gente põe os filhos numa boa escola, pensando que ele tem um futuro, tem um crescimento, né? E é o que a gente busca na nossa vida sempre, né? Eu preciso ser um bom profissional para que eu tenha uma vida boa, né? Então, o nosso norte é o trabalho, mas eu acho que depois da pandemia a gente acordou para sentir assim, o trabalho é importante, mas eu não posso deixar de viver, né? Eu não posso deixar de ver meu filho crescer, minha filha no caso, né, devido ao trabalho. Então a feira de Gramado, ela nos proporciona muito isso, né? Nosso colega aqui colocou essa aproximação com o cliente, esse contato, só que na feira de Gramado isso é mais agradável. Eu sinto assim que o cliente ele está feliz, sabe? Ele está super contente de estar ali. Que legal. O pós-feira, a partir do momento que ele sair da feira, ele vai ter um momento agradável. Isso citado pelos nossos clientes, né? Vocês escutam isso, sim. Né? No último dia agora da Zero Grau, o pessoal do Rio de Janeiro sentou com a gente e a cliente comentou, aliás, eu amo isso aqui.
Daí eu disse, tu vai ficar uns dias a mais? Até ela disse, não, eles não vão ficar. Mas o simples fato de eu sair daqui, poder jantar com meu marido, tomar um vinho, relaxar, pela manhã eu acordo num bom hotel, né? Aquela visão maravilhosa, é muito agradável, né? Então a gente consegue unir o trabalho com um pouco de lazer, um pouco de viver uma experiência, né? Principalmente, né? Pessoas de outros estados, né? Às vezes, como a gente fica aqui muito na empresa, muito focado, né? Eu, graças à minha profissão, eu viajo o Brasil inteiro, né? Então eu já estive em todos os cantos desse país, sabe? Legal. E a gente vê a diferença, né? Não adianta, né? É diferente, é uma experiência, né? Então eu já vivi muito isso, de conversar com o cliente lá na sua loja, e ele estar felicíssimo. Nossa, eu consegui, eu vou ir para Gramado, sabe? Comemorando então, que a feira... a gente tem muitas histórias assim, de clientes que a feira já trouxe, né? Que nos relataram experiências, né? Até se eu puder contar aqui uma história rápida. Claro, a gente adora histórias aqui. Teve um cliente nosso, né? Um excelente cliente, ele é mais voltado para esse segmento realmente de bolsas e malas, né? Que no interior é muito comum, assim, aquela espécie de magazine, sabe? Sei. Então a loja dele é muito focada nisso, bolsas e malas. Ele é do interior do Maranhão, para te teres uma ideia. E a gente conseguiu o hotel para ele, a passagem e tudo, né? E aí eu tô lá no primeiro dia atendendo, né? Eu tô atendendo e ele entra no stand assim, olha para mim, daí ele meio que me deu um toque, falou, Elias, eu preciso conversar contigo, né? E eu pensei, nossa, é um cliente super importante nosso, né? E aí tu atendendo e ele chegou eu disse, ali. Só um minutinho, mas eu já te atendo, né? Daí tudo bem, a gente atendeu ali e tal, daí ele disse, vem cá, me puxou para fora do stand, né? Na hora, assim, não podia, não dava para esperar. E aí ele pôs a mão assim no meu peito, eu nunca vou esquecer, ele disse, olha Elias, tu mudou a minha vida. Eu disse, nossa, o que foi? Diz ele, cara, que experiência. Venho eu e minha esposa, as palavras dele, né? Mas na próxima feira, que vai ser do Natal Luz, que seria a 0, né? Eu já quero trazer, ele ainda brincou, né? Genro não é parente, né? Mas vou trazer minhas filhas, meus genros, que a gente quer viver isso aqui. Porque ele é um senhor que tem uma história bem bonita, né? Ele começou muito de baixo, assim. A mãe dele era lavadeira, então realmente ele ralou muito, sabe? Para chegar onde chegou. Só que ele vivia só a loja. E aquilo ali foi uma experiência realmente para ele assim inesquecível, né? Então é o que eu digo, né? A gente consegue unir o trabalho e ter uma experiência, né? E como o nosso colega falou aqui, viver aquela aproximação com o lojista, e queira ou não queira, é diferente, sabe? É muito agradável, né? Para nós sempre foi uma feira muito agradável, né? A gente às vezes tinha as feiras lá de São Paulo na época, né? Coromó, de Francal, na época muito boas, né? Mas sempre havia um desgaste, né? Feira, claro, a gente tem que trabalhar bastante e tal, mas lá daí tu saía muito tarde da feira, até chegar no hotel, aí tu acordava pela manhã cedo. Aí quando chegava a época de Gramado, né, porque a gente sempre tinha aquela preocupação da feira, né, pô, tem que montar, tem que preparar stand, tem que preparar a amostra, né, quem é fabricante sabe, né, deixar tudo pronto, mas quando era de Gramado era diferente. A gente disse, mas essa aqui a gente meio que relaxa um pouco, né. A gente trabalha da mesma forma, mas a energia é diferente. É um ambiente diferente, né? Muito agradável. Realmente é uma experiência muito agradável. E quão importante é a gente entender a importância de valorizar o processo, né? Porque, cara, não estamos nesse mundo para trabalhar e pagar boleto, né? Fala do Elias resume exatamente isso que tu está falando. A gente tem que aprender a adequar a nossa vida de forma que possamos desfrutar esse processo, né? E conciliar os nossos compromissos, que são muitos, né, os problemas que são vários, mas a gente tem que aprender a desfrutar do processo, né, ter rotinas saudáveis e realmente quando a gente faz o que a gente ama, a feira, especialmente as feiras de Gramado, são uma cereja do bolo, né, de conseguir conciliar isso, né, compromisso, né, profissional, com prazer, satisfação de tu ir num bom restaurante, com a família, né? Desfrutar um momento daqui a pouco com um cliente antigo, importante teu, fora daquele ambiente ali de pedido, né? De amostra. Sim. E eu tenho a sensação que cada vez que eu vou a trabalho para Gramado, é um Gramado, uma cidade de Gramado diferente. Então eu posso ir todo ano para Gramado, pelo motivo que for, eu sempre vou encontrar Gramado diferente. Sim. Então, não só parques temáticos novos, que a todo tempo a gente abre um jornal, tem um novo parque temático em Gramado, mas assim, uma melhoria no trânsito, uma sinalização diferente, restaurantes. Sim, aí a gente abre aqui um leque enorme. Porque sempre tem um restaurante diferente que tu quer conhecer, talvez nem é novo, não é um lançamento do ano, mas é que tu teve curiosidade de ir e ainda não teve a
oportunidade. E Marina, é muito legal, porque nós somos daqui e às vezes vem um cliente de São Paulo, onde tu vai jantar hoje? Não sei ainda, pesquisei, tem um lugar assim, e vem o cliente de São Paulo e te recomenda um lugar. Um lugar na tua vizinhança que tu nunca tinha ido. Isso é muito, muito único, né? Nosso de Gramado. Pra gente poder enxergar o nosso quintal também, né? Exato. De uma outra maneira, assim. Mas agora vamos falar de número, que eu sei que quem está nos assistindo aqui está bem interessado também. Quero saber se vocês podem, se vocês têm aí números para falar para a gente que são resultado dessa 0 Grau de 2024, talvez o quanto as vendas feitas ali, porque eu já estou falando desse jeito porque eu sei que houve vendas e boas vendas, né? Foi o que eu ouvi de todos os expositores, de stands o tempo inteiro com gente ali fazendo pedido, preenchendo, escolhendo cor, enfim, fazendo pedidos mesmo. Quanto que esses pedidos, por exemplo, representam na produção de vocês, ou em unidades, enfim, estou aqui jogando para o universo, ver se alguém me traz essa informação, porque eu sei que é isso que as pessoas que estão assistindo aqui querem ouvir também. Bom, posso começar? Marina, assim, como a nossa venda ela é basicamente toda ela através de representantes, desde o ano passado, se estendendo até o primeiro semestre desse ano, os representantes tiveram muita dificuldade, né? Um mercado retraído, economia retraída, os clientes segurando muito, né, para investir em mercadoria, estoque, enfim. E pelo menos para nós, assim, o segundo semestre desse ano deu uma boa reagida, né? O período pós-enchentes, a gente conseguiu retomar e voltar a atingir as metas de venda, né? Mas assim, as circunstâncias para os representantes vinha muito difícil, né? O representante hoje, uma semana na estrada é muito cara. Então a feira ela foi bem importante também nesse sentido para a gente restabelecer um contato e uma distribuição importante, especialmente na nossa região, aqui na nossa praça, né, no sul do Brasil. Foi extremamente importante para essa retomada comercial no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, especialmente. Mas, como o colega disse, recebemos clientes e vendemos para basicamente todos os estados. Então, tendo em vista o período, o momento que o estado do Rio Grande do Sul ainda passa, né, processo longo de reconstrução, foi importante para a gente poder estar voltando a colocar nossa mercadoria em muitos pontos de venda, né, que os representantes, pela circunstância econômica, não estavam conseguindo, né, alcançar. Que ótimo. E teve nessa recolocação assim para o mercado do produto de vocês, novos clientes que vocês fizeram ali? Sem dúvida. A feira é sempre uma oportunidade muito grande, né, de abrir novos clientes, né? Então é importante esse momento porque é ali onde clientes que daqui a pouco o representante não atende por N motivos, né? A gente tem a oportunidade de conhecer praças que daqui a pouco a gente está descoberto de representante, mas também praças que daqui a pouco a gente tem algum cliente, já faz algum tempo que não compra, tu abre a possibilidade de um cliente novo. Então a feira ela é fundamental do ponto de vista de estratégia comercial também, né? Bem demais. E na situação da Rafit, como foi? Foi muito parecida, né? Até antes da feira a gente sempre faz um planejamento, né? Faz uma prévia do que a gente enxerga, que vai acontecer. Tipo uma meta, assim. Isso, então. A gente coloca uma meta e a gente sentou com a direção e fomos conversar e tal, e a gente não estava com uma expectativa muito boa, né? Devido a tudo, né? Como eu falei antes, pandemia, enchente. Realista, sim. Então a gente não esperava muito, né? Mas firmes, né? Vamos para a feira, o pessoal tá aí, vamos lá, que esse trem vai entrar no trilho de novo, né? E aí foi uma surpresa, assim, excepcional pra gente, né? A feira foi, vou te falar assim, foi espetacular, né? Eu ouso dizer que foi a nossa melhor 0 grau. Nossa! Em termos de 0 grau foi excelente. A gente teve
todas as visitas, né? Não vou te falar todas, talvez 3 clientes entraram e não compraram, né? 3 de quantos que visitaram, né? Em 3 dias, exato. assim, né? Então foi muito positiva a feira para nós, surpreendentemente, te confesso que foi surpresa mesmo, né? Eu, como comercial, obviamente que eu estava indo contra, né? Eu dizia, não, vamos lá que vai dar certo, vai ser assim, positivo. sempre otimista. Puxando, né? Mas assim, vou te confessar que era uma coisa meio que, né, na emoção mesmo, né? Não assim, baseado em fatos, né? Mas a feira foi muito boa, né? Muito pedido, né? Ela gerou pedidos, entendeu? Então ela realmente foi muito positiva. Conforme o colega comentou aqui, né? A feira te proporciona, às vezes, recuperar um cliente, conquistar um novo cliente. E a gente recuperou uma rede muito importante para nós, né? Que a gente vinha tentando, a gente... Venda é isso, né? A gente está sempre ali lutando, né? Sim. Eu te mando um mostruário, eu deixo aí, sabe? Todo aquele trabalho. Não, te deixo sem compromisso, eu te mando, né? Aquela coisa toda e não tinha abertura. Na feira a gente retomou. Então foi uma das cerejas do bolo, né? Mas a feira realmente para nós foi muito positiva, surpreendentemente, te confesso. Que eu achei que assim, ó, agora é o momento da gente voltar, mostrar a cara, para ano que vem, né, a gente retomar, mas já arrancamos muito bem na feira, realmente foi muito positivo, assim, a gente ficou muito feliz, né? Então, só agradecer, né? Esses retornos, assim, deixam a gente muito felizes também, porque não são só em relação a esse ganho financeiro, que a gente sabe que é importante para todas as empresas, mas dá até um tom de esperança, assim, sabe? Sim. Porque é uma energia, parece que vai tomando conta de tudo, né? E de um que indica o outro, que tem um produto diferente e que na coletividade vai se incentivando. Porque como tu falaste, se a gente olhar para o cenário ali de enchente, não é uma reestruturação do estado do Rio Grande do Sul que acontece de uma hora para outra. Isso vai levar meses e meses, a gente ainda está caminhando nisso. Quando a gente olha para o setor econômico, tem vários fatores que influenciam, como a gente tem falado desde o início do episódio. Mas eu acho que não estou querendo aqui ser esotérica e cósmica, mas eu acho que essa torcida e essa energia boa que circula também, sabe, acaba dando esse tom de esperança, assim, para o mercado também, né? Sim. A gente pode dizer, então, que as 2 marcas aqui, a Filon, a Rafite, já começam 2025 produzindo bastante produtos, assim, as fábricas a 1000? Sem dúvida. Graças a Deus, esse início de 2025, muito mesmo, melhor do que 2024. E a expectativa é de que, sem dúvida, seja um ano muito melhor, né? A gente quer e a gente precisa acreditar nisso, e a gente dedica os nossos esforços também para tornar isso possível, né? E a Rafite, onde está localizada, assim, a operação de vocês, e como que vai ser esse começo de ano aí, como que as coisas estão se desenhando, Elias? A gente também está com essa expectativa muito positiva, né? Conforme nosso colega comentou, o primeiro semestre realmente foi muito desafiador, muito lotado. O ano em si, né, foi de muitas negociações, né? Então, até essa semana, a gente começa a finalizar o ano, a gente começa a fazer uma retrospectiva, né? Eu até comentei com o pessoal, nunca trabalhei tanto assim no interno ali, em negociações, né? Como teve o problema do aeroporto, acabei viajando um pouco menos, né? Mas a gente estava muito intenso ali no trabalho, na negociação, arrancando pedidos mesmo, né? Mas sempre com bons resultados. E aí o segundo semestre realmente deu uma acelerada, né? A gente conseguiu recuperar os números, então realmente a expectativa para o ano que vem é muito boa, né? A gente já arranca produzindo em dezembro, né? A gente trabalha com pronta entrega, então a gente já está com a fábrica a 1000 aí, né? Então tá tudo planejadinho aí para a gente ter um ano de 2025 muito bom. Que ótimo. E falando em 2025, quero saber de vocês por que estar no SIC 2025. Essa feira promete, né? Sem dúvida, uma retomada econômica, né? Que é o que a gente acredita. Depois de termos passado um 2024 sem, né, infelizmente, essa importante feira, a gente vai com a certeza de que vai ser, se teve um gostinho tão bom a 0 grau, né, em novembro de 2024, a SIC de 2025 vai ser, sem dúvida, espetacular, né? A gente cria uma expectativa agora. Se lá na última a gente foi com uma expectativa baixa,
Agora, para a SIC, a gente vai com a expectativa lá em cima novamente, né? Porque ela sempre traz bons resultados, sempre trouxe, né? Trabalhar na nossa região, a oportunidade de rever muitos clientes do Brasil todo, representantes. Então, a gente tem certeza que vai ser uma feira muito, muito próspera, em todos os sentidos, né? E a gente também sabe que o mercado fica na expectativa dessa feira, né? Uma feira que determina muitas coisas, né? Não só de vitrines e tendências, mas assim de comportamento, de consumo mesmo. E vocês da Rafite, Elias, como é que vai ser essa? A SIC para nós sempre foi muito boa, né? Então, certeza que essa vai ser excelente, né? Como eu te disse, é uma retomada, né? Agora o trem está nos trilhos, digamos, né? Depois de tudo que a gente passou, a Zero Grau superou as expectativas. Então a gente aposta muito na SIC, né? Não há preocupação, né? Pelo contrário, a SIC para nós sempre foi muito boa. Então agora acredito que a gente vai vir mais forte ainda, né? Porque vamos dizer que a gente tomou esse tombo aí no nosso estado, a gente se reergueu, né? E o lojista é muito parceiro também, né? Tu falou isso assim, a gente já gravou outros episódios, a gente teve outros temas aqui, e eu ouvi de expositores que aquilo, assim, geral, quem entrava no stand entrava para comprar, né? Sim, ótimo. Sim, isso foi muito mas forte. que tinha algo que eu achei curioso, assim, mas que tinha pouca gente negociando, barganhando, meio que chorando. Claro, sempre tem um pouquinho ali, mas que isso não aconteceu tanto quanto em outros momentos. Talvez tenha até relação com essa situação aí do Rio Grande do Sul, né? E aí de não ficar negociando tanto, né? Sim. Foi curioso essa Zero, na segunda-feira, logo de manhã, logo na abertura da feira, um cliente que eu particularmente não conhecia, interior do Nordeste, não lembro ao certo o estado dele, mas um senhor muito querido, ficou, olha, uns 45 minutos conversando comigo no stand, gostou do produto. Eu pensei, bom, já comecei a puxar o tablet, bloco de pedido, daqui a pouco, não, meu querido, eu vou dar uma pesquisadinha, porque eu recém entrei, mas eu volto, tá? Claro, sem dúvida, fica à vontade. Ele não era cliente de vocês ainda? Não tinha nos comprado ainda. E terminou a segunda-feira, ele não voltou. Eu fiquei chateado. Passou a terça-feira, quarta-feira, depois do meio-dia, antes de começar, né, os preparativos, me aparece ele. E eu lembrei deles, mas que alegria rever o senhor. Como é que tá, meu amigo? Eu não te disse que eu voltava, eu não te disse quando, mas eu disse que eu voltava. Muito obrigado, glória a Deus. E voltou e nos comprou. Esse aproveitou muito bem os 3 dias da feira, né? Que ótimo, né? Realmente pesquisou, olhou ali e voltou. Que maravilha. E antes de me despedir de vocês, eu queria fazer uma pergunta aqui que acho que fica passando na cabeça de muita gente, né? Quais as lições de mercado foram mais importantes para vocês nesse 2024? Pensando em relacionamentos feitos, em negócios concretizados, na feira que vocês participaram, né, na Zero Grau, enfim. Para aquele empresário que está nos ouvindo, para aquele gerente, diretor, enfim, que está aqui acompanhando o nosso conteúdo, quais as lições que ficam desse ano de 2024, principalmente? Eu enxergo, né, e é um DNA da nossa empresa, né, mas ouvir muito o mercado. Isso é quase que o básico, né, mas às vezes a indústria ela tem um pouco de dificuldade. A Rafite tem essa flexibilidade, né. Eu enxergo hoje que o mercado está muito dinâmico, né, então a indústria tem que estar preparada para mudanças constantes, né, para aquela moda de última hora, né, ouvir o mercado e agir, né. Então essa é uma lição que vem, né. O produto estando diferenciado, o mercado acontece, né? Então é o que a gente buscou este ano. Graças a Deus é um produto muito bonito, né? Então, inclusive, foi o que eu falei da Zero, né? Que para nós é uma reta final de coleção. Como a gente trabalha com pronta entrega, a gente não lança na Zero. Mas eu tinha um lançamento ali de final de outubro e foi um sucesso, né? Porque a gente ouviu muito o mercado, a gente agiu no meio da coleção, né? Às vezes tu precisa agir no meio da coleção. E a Rafite tem essa flexibilidade. Que ela ótimo. consegue, né? Como a gente produz no Brasil, né?
A gente consegue, eu falo isso através de outro mercado, mas o mercado de bolsas hoje tem muito produto da China, né? Então a gente tem muito essa flexibilidade de ouvir o mercado, pegar uma tendência de última hora e agir e fazer acontecer. Então o nosso diferencial foi produto, né? E foi o que fez essa diferença e é o que eu enxergo. Assim, a gente tem que estar preparado para ser ágil e atender o que o mercado está buscando. Maravilha. Eu assim, nós na Filon temos um mix de produto bem grande na linha de calçados, né? O nosso carro-chefe é o tênis esportivo, né? O que a gente chama de jogging, running. Mas a gente tem também a linha de street, injetados, os chinelos nuvens, tem uma linha de futebol. É bastante extensa a nossa coleção mas essa necessidade por tu estar sempre levando uma novidade, ela é fundamental para o sucesso nas vendas. Tu atrasa um pouquinho para lançar mais um modelinho, já reflete na venda. É muito sensível. E assim fica a experiência de termos essa sensibilidade e flexibilidade de atender o cliente na necessidade dele, né? Às vezes a gente precisa fazer um esforço um pouquinho maior, mas é muito necessário, assim, um mercado que, pelo menos o nosso, né, no calçado, extremamente concorrido, né? A gente tem, diferentemente do setor das bolsas, algumas proteções, né, fiscais. Então, mas ainda assim, o pessoal arruma formas, né, de trazer produtos muito baratos para dentro do Brasil. Isso é um desafio, mas o que mais dificulta o nosso trabalho ainda são as falsificações. Esse é o que, calcanhar de Aquiles. Inclusive, hoje em dia nem chama de falsificado, chama de réplica, né? Eles acharam um jeito bonito de chamar a pirataria de moda. Mas é uma tendência mundial, né, de normalizar o que é errado, né? E eu vejo hoje pessoas boas, sérias, honestas, com princípios e que não percebem o mal que estão fazendo usando um tênis falsificado, sabe? Porque ali, assim, cara... são questões né, de impostos que a gente recolhe, é uma mão de obra que a gente acaba não estimulando, tem uma cadeia inteira envolvida, sabe? O cara que produz e daqui a pouco vende um tênis mais barato do que o meu com a sua marca, beleza, esse cara está fazendo um trabalho honesto e eu consigo competir com ele. Agora, o cara que faz isso e coloca uma marca que investe bilhões por ano e ele se aproveita disso, fica muito desonesto. Sacanagem demais. Né? Gente, obrigada por terem vindo aqui. A gente fica muito feliz em poder contar com a experiência de vocês. Alguma coisa que eu não perguntei que vocês acham que é importante falar antes da gente terminar? Da minha parte, fica aí o convite a todos os clientes, né, para viverem a Feira de Gramado. Vou falar desta forma, né? É uma feira que a gente vai viver, né? Como eu falei desde o início, né? Unir o trabalho a um pouco de lazer. Fica o convite aí para a próxima feira, para a SIC, né? A todos os clientes do Brasil. A Rafit vai estar lá, receber vocês aí de braços abertos para viver essa feira. Que legal. Exatamente, né? Agradecer a oportunidade que vocês nos deram de estarmos aqui, conversar, levar um agradecimento também aos nossos clientes, colaboradores, né, os representantes, o pessoal da Mercator, sempre muito solícito, e agradecer e ter a certeza de que estaremos juntos novamente na próxima SIC, com muita expectativa e muito entusiasmo e trabalhando muito para levar a melhor coleção de todas e fazermos uma excelente feira. Eu tenho certeza que sim. E a gente vai se encontrar por lá, viu? Ótimo. A gente agradece demais. Você também que ficou aqui assistindo. E eu tenho certeza que a palavra que uniu todas essas conversas aqui
foi a escuta, foi ter a sensibilidade de poder olhar para o mercado, olhar para o seu cliente, olhar para os seus colaboradores e entender aquilo que dá ou não dá para a gente se adaptar e continuar sobrevivendo e adiante, né, reagindo, seguindo essa reação que a gente tem visto aí nesses últimos meses. Te encontro na próxima.